No momento em que entrei naquele salão de festas, ouvi ela dizer: Sloan Whitmore, a noiva perfeita do meu irmão, inclinando-se para suas madrinhas, segurando uma taça de champanhe na mão bem feita. O sussurro dela foi alto o suficiente para ecoar pelo salão, e eu sabia que ela queria exatamente isso. Ah, ótimo! A caipira fedida chegou. As amigas dela riram como um bando de hienas de vestidos de grife. Sloan nem se deu ao trabalho de me olhar quando disse isso. Eu era tão insignificante para ela, apenas um constrangimento que saiu de uma cidadezinha para arruinar a estética perfeita da festa de noivado. O que Sloan não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, era que eu assinei a escritura deste hotel há 3 anos, o Monarch Hotel. Cada lustre sobre a cabeça dela, cada talher que ela usava, cada centímetro de mármore italiano sob os saltos caros pertencia a mim. E no final da noite, aquele sussurro custaria a ela tudo o que ela sempre quis. Meu nome é Bethan Barnes. Tenho 31 anos e cresci em Millbrook, Pensilvânia, uma cidade tão pequena que o único engarrafamento que já tivemos foi quando as vacas do velho Sr. Henderson escaparam e bloquearam a Main Street por 3 horas. Saí de casa aos 18 anos e nunca olhei para trás de verdade. Não porque eu odiava de onde vinha, mas porque minha família deixava claro que não havia espaço para mim ali. Veja, eu tenho um irmão mais velho, Garret, o filho dourado, aquele que não podia fazer nada de errado. Crescendo, tudo o que eu fazia era medido em comparação a ele, e eu sempre ficava aquém. Se eu tirava um A, Garret tirava um A mais. Se eu entrava no time de softball, Garret era o capitão. Minha mãe, Patrícia, tinha um jeito especial de me olhar que me fazia sentir como um rascunho, enquanto Garret era a obra-prima final. Então eu fui embora. Arrumei uma mala, peguei um ônibus para a cidade e recomecei com nada além de $200 e uma teimosa recusa em fracassar. Todos em casa achavam que eu estava lutando. Imaginavam-me em um apartamento minúsculo comendo miojo, o que era verdade nos 2 primeiros anos. Mas o que eles não sabiam era que eu comecei como faxineira em um hotel boutique. E esse emprego mudou minha vida. Eu aprendi tudo. Observei, estudei, trabalhei meu caminho de limpar quartos para a recepção, de assistente de gerente a gerente. Economizei cada centavo, investi com cuidado, tomei decisões inteligentes e arrisquei quando era necessário. Aos 28, eu já possuía minha primeira propriedade. Aos 30, tinha 3. Agora, aos 31, dirijo a Beer Hospitality, uma empresa que possui 6 hotéis boutique na costa leste. O Monarch é meu carro-chefe, meu orgulho e alegria. Mas aqui está a verdade sobre construir algo do nada: você aprende a ficar quieta. Aprende que as pessoas subestimam você e às vezes essa é a arma mais poderosa que você tem. Por isso nunca contei nada para minha família. Eles nem perguntavam. Para eles, eu ainda era irmã pequena e sofrida que nunca poderia se comparar a Garret e seu cargo mediano numa companhia de seguros. A ironia era tão densa que dava para espalhar na torrada. Hoje à noite, recebi um convite para o noivado do Garret. De última hora, claro, provavelmente ideia da minha mãe, um convite de culpa, para poder dizer às amigas que toda a família estava presente. Quase não fui, mas algo me puxou até aqui. Talvez curiosidade. Talvez uma pequena esperança teimosa de que as coisas tivessem mudado. Não tinham. Eu estava na entrada do meu próprio hotel, vestindo jeans e minhas botas favoritas, com o cabelo ainda cheirando levemente a roça, porque passei por Millbrook a caminho daqui, só para me lembrar de onde vim. Minha roupa provavelmente custava mais que tudo que Sloan vestia junto, mas você não saberia disso só de olhar. É isso que acontece com dinheiro de verdade, ele não precisa gritar. E, honestamente, você pode tirar a garota da fazenda, mas não tira a fazenda da garota. Embora, com certeza, você possa levar o dinheiro da garota da fazenda direto para o banco. Vi minha mãe do outro lado do salão, dominando a conversa com algumas amigas, provavelmente se gabando da maravilhosa noiva do Garret e do futuro perfeito que teriam juntos. Garret estava ao lado de Sloan, parecendo um homem que tinha ganhado na loteria. Ele não fazia ideia de que segurava um bilhete perdedor. Sloan finalmente me lançou um olhar, o sorriso dela afiado como um corte de papel. Ela não me reconheceu como nada além de um incômodo, uma mancha na sua noite perfeita. Tudo bem. Que ela pense que eu não sou ninguém. Que todos eles pensem nisso. Aprendi há muito tempo que a melhor vingança não é barulhenta. É paciente. É silenciosa.
É ver as pessoas cavando suas próprias sepulturas enquanto estão ocupadas demais olhando para baixo, desprezando você, para perceber a pá que tem nas mãos. Então, sorri para Sloan, caminhei até o bar e pedi uma bebida. Minha equipe sabia que não deveria me reconhecer. Wesley Crane, meu gerente geral, me lançou um olhar de reconhecimento do outro lado do salão e fez um leve aceno. Tudo estava funcionando perfeitamente. Tudo estava perfeito por enquanto, porque em cerca de 3 horas, Sloan Whitmore iria aprender uma lição muito importante. Nunca subestime a garota do interior, especialmente quando ela é dona do chão em que você pisa. Antes de continuar, se você está gostando desta história, clique no botão de inscrever-se e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu vejo cada comentário, e isso significa muito para mim. Muito obrigada pelo apoio. Agora, de volta à história. A festa de noivado era exatamente o que você esperaria de alguém como Sloan. Extravagante, exagerada, planejada para impressionar pessoas que já estavam impressionadas consigo mesmas. Havia esculturas de gelo em forma de cisnes, uma fonte de champanhe que parecia exagerada até para os padrões de fonte de champanhe, e flores suficientes para deixar qualquer jardim botânico com inveja. Minha equipe do hotel havia feito um trabalho incrível, o que me enchia de orgulho, mesmo que eu quisesse revirar os olhos a cada escolha de design que Sloan tinha feito. Peguei minha bebida e encontrei um canto tranquilo para observar. Foi quando minha mãe me encontrou. Patricia Barnes se aproximou como alguém que cheirou algo desagradável e tentava localizar a fonte. Olhou-me da cabeça aos pés, detendo os olhos nas minhas botas com evidente desaprovação. Ela disse que era bom que eu tivesse conseguido vir, mas o tom sugeria que isso estava longe de ser bom. Então perguntou por que eu não podia usar algo mais apropriado, mencionando que a família de Sloan era muito refinada. Ela enfatizou a palavra refinada como se fosse um vocabulário que eu deveria estudar. Eu disse que tinha vindo direto do trabalho e não tive tempo de me trocar, o que era verdade. Só não mencionei que trabalho significava comandar uma empresa hoteleira multimilionária. Minha mãe suspirou do jeito que sempre suspirava para mim, como se eu fosse uma decepção constante que ela havia aprendido a tolerar. Ela me disse para pelo menos tentar causar uma boa impressão nos Vitors, e então desapareceu de volta na multidão para continuar suas obrigações sociais. E lá estava eu. 20 segundos de conversa e já me sentia como aos 12 anos, falhando em atender algum padrão invisível sobre o qual nunca fui informada. Avistei Sloan do outro lado do salão, distribuindo beijos no ar enquanto cumprimentava um grupo de convidados. A mulher havia beijado mais bochechas naquela noite do que um político em uma feira de condado. Cada gesto era calculado, cada sorriso medido para máximo efeito. Os pais dela, Franklin e Delilah Whitmore, estavam próximos como pavões orgulhosos, observando sua galinha preciosa trabalhando o salão. Franklin era um homem grande, de rosto vermelho e confiança típica de quem tem sucesso genuíno ou uma excelente atuação. Delilah era magra, impecável, cheia de joias que refletiam a luz a cada movimento. Pareciam ricos. Agiam como ricos, mas algo neles parecia estranho, como um quadro bonito pendurado levemente torto. Eu ainda não conseguia identificar o que era, mas descobriria. Garrett finalmente me notou e veio em minha direção. Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho, ainda me olhava como se eu fosse sua irmãzinha irritante que o seguia quando éramos crianças. Ele disse que estava feliz por eu ter vindo, embora o tom mostrasse que ele nem tinha notado se eu estava ali ou não. Perguntou se eu já tinha conhecido Sloan e disse que ela era incrível. Eu respondi que já a tinha visto. Mantive minhas opiniões para mim mesma. Garrett assentiu, já olhando além de mim para ver quem mais precisava cumprimentar. Algumas coisas nunca mudam. Então ele disse algo que apertou meu estômago. Mencionou que minha mãe tinha dado a Sloan o colar da vovó como presente de noivado. Ele disse, não foi generoso da parte dela. E que Sloan adorou. Senti o ar sair dos meus pulmões. O colar da vovó, o pingente antigo que nossa avó havia prometido especificamente para mim antes de morrer. Ela segurou minha mão e disse que era meu porque eu era sua sonhadora, sua lutadora, aquela que faria algo da própria vida. Minha mãe sabia disso. Ela estava na sala quando a vovó disse, e ainda assim deu o colar para Sloan. Olhei ao redor do salão e lá estava. Pendendo no pescoço de Sloan como se sempre tivesse pertencido àquele lugar.
O colar da minha avó, minha herança, minha memória, brilhando sob as luzes do lustre enquanto Sloan ria de algo que alguém disse. O DJ aumentou a música tão alto que senti minhas obturações vibrando. Se eu quisesse meus dentes sacudindo, poderia ter ido direto ao dentista. Pelo menos lá ganharia uma escova de dentes de graça. Desculpei-me com Garret e fui em direção ao banheiro, precisando de um momento para respirar. Foi então que passei por Franklin Whitmore no corredor, o telefone colado ao ouvido, o rosto tenso de estresse. Ele não me viu. Estava completamente focado na conversa. Ouviu dizer que precisavam que aquele casamento acontecesse, que a família Barnes tinha dinheiro suficiente para cobrir a situação deles. Ele fez uma pausa, ouvindo quem estivesse do outro lado. Então disse que só precisavam passar pela cerimônia e, depois disso, tudo se resolveria. Ele desligou e voltou para a festa, com o sorriso de vendedor voltando ao lugar como uma máscara. Fiquei parada naquele corredor, congelada, o colar da minha avó esquecido por um momento, substituído por algo muito mais urgente. A família Barnes tinha dinheiro. Que dinheiro! Meus pais tinham uma casa bonita, claro, mas eu sabia com certeza que havia uma segunda hipoteca porque vinha pagando secretamente há 4 anos. Garret tinha um emprego decente. Nada espetacular. Não havia fortuna familiar. Então por que Franklin Whitmore achava que havia? E, mais importante, qual era exatamente a situação deles que precisava ser coberta? Passei a hora seguinte observando os Whitmore como um falcão observa um camundongo. Cada sorriso, cada aperto de mão, cada risada perfeitamente cronometrada. Agora que sabia que algo estava errado, podia ver as fissuras na performance deles. Franklin ficava checando o celular, a mandíbula se apertando a cada mensagem lida. As joias de Delilah eram impressionantes, mas notei que ela ficava tocando-as nervosamente, como se tivesse medo de que desaparecessem. E Sloan, a linda e perfeita Sloan, tinha uma fome nos olhos que nada tinha a ver com amor e tudo a ver com desespero. Comecei a juntar as peças. Os Whitmore achavam que minha família tinha dinheiro. Mas por quê? Então caiu a ficha. Nos últimos 4 anos, eu vinha enviando dinheiro para meus pais anonimamente, através da minha empresa, a Beer Hospitality. Todo mês, um pagamento chegava para cobrir a hipoteca, as contas, as despesas médicas. Quando meu pai fez a cirurgia no joelho, eu nunca coloquei meu nome. Não queria gratidão nem perguntas. Só queria ajudar à distância. Mas meus pais não sabiam que era eu. E, aparentemente, minha mãe decidiu que devia ser Garret. Claro que sim. Na cabeça dela, o filho dourado cuidava secretamente deles, sendo o filho responsável e bem-sucedido que ela sempre acreditou que ele era. Eu praticamente podia ouvi-la se gabando para as amigas sobre como Garret era generoso, como sempre cuidava da família, enquanto o dinheiro que eu enviava e os sacrifícios que eu fazia eram creditados a ele. A ironia era tão intensa que poderia ter entrado na festa e pedido sua própria bebida. Então os Whitmore fizeram sua pesquisa. Viram uma casa bonita sem pagamentos de hipoteca visíveis. Ouviram Patrícia se gabar dos investimentos do filho. Viram uma família que aparentava ter riqueza escondida a ponto e eles miraram em Garret como tubarões sentindo sangue na água. Mas eis o problema com o plano deles, o dinheiro não era de Garret. Não havia fortuna familiar. Os Whitmore estavam correndo atrás de uma miragem. E quando descobrissem a verdade, minha família ficaria apenas com as consequências, a menos que alguém interviesse. Encontrei Wesley Crane perto da entrada de serviço, prancheta na mão, supervisionando a equipe de catering. Ele levantou o olhar quando me aproximei, e sua máscara profissional deslizou para uma genuína expressão de calor ao ver que era eu. Perguntou silenciosamente se estava tudo bem, chamando-me de a Sra. Barnes antes que eu lhe lançasse um olhar. Corrigiu-se e passou a me chamar apenas de Beta. Disse a ele que precisava de um favor. Precisava de informações sobre a família Whitmore. Qualquer coisa que ele pudesse encontrar, registros empresariais, notícias, o que estivesse disponível. Wesley não perguntou o porquê. E foi isso que eu admirava nele. Ele apenas assentiu e disse que veria o que poderia descobrir. Desapareceu, já com o celular em mãos. Voltei para a festa tentando agir normalmente, o que ficava cada vez mais difícil a cada minuto. Foi então que Sloan me encontrou.
Ela surgiu ao meu lado como um fantasma vestido de grife, seu sorriso doce o suficiente para causar cáries. Sugeriu que conversássemos, só nós duas, para nos conhecermos melhor. Colocou a mão no meu braço como se fôssemos velhas amigas. Deixei que ela me conduzisse a um canto tranquilo perto dos banheiros. Assim que saímos do alcance dos outros convidados, o sorriso dela desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela disse que sabia sobre mim, que sabia que eu enviava dinheiro para minha família todo mês, fingindo ser a boa filha à distância. Mas havia algo que a confundia. Ela perguntou, por que alguém que mal podia pagar o próprio apartamento enviaria dinheiro para uma família que nem gosta dela? Senti a mandíbula se apertar, mas mantive a expressão neutra. Ela continuou, a menos que, claro, eu estivesse tentando comprar o amor deles, tentando provar que valia alguma coisa. Patético, realmente, disse ela. Ela se aproximou e disse que eu deveria saber que Garret lhe contava tudo. Como eu sempre tinha ciúmes dele, como não conseguia lidar com o fato de não ser a favorita. Como a família só me tolerava por pena. Ela sorriu novamente, mas desta vez o sorriso era afiado e cruel. Disse que ia se casar com Garret, se tornar parte da família e, honestamente, achava que seria melhor para todos se eu simplesmente ficasse longe. Ninguém sentiria minha falta. Chamou-me de peso morto, deu um tapinha no meu braço como se estivesse confortando uma criança e se afastou. Fiquei ali por um momento, processando o que acabará de acontecer. Sloan achava que eu estava quebrada. Achava que o dinheiro vinha de Garret. Não fazia ideia de quem eu realmente era. Era como assistir alguém se gabando do carro alugado para a pessoa que possui toda a concessionária. Sinceramente, se a arrogância queimasse calorias, Sloan Whitmore seria invisível. Wesley apareceu ao meu lado, me tirando dos pensamentos. Entregou-me uma pasta e disse que eu precisava ver aquilo. O rosto pálido, sua compostura habitual abalada. Ele disse, os Whitmore não estavam apenas endividados. Estavam sendo investigados por fraude. Abri a pasta ali mesmo no corredor, examinando os documentos. Registros financeiros, processos judiciais, artigos de jornal. Quanto mais eu lia, mais fria me sentia. Os Whitmore não eram quem diziam ser. O império imobiliário deles era uma casa de cartas construída sobre mentiras e dinheiro alheio. Estavam há 6 meses da falência e de uma investigação federal. Aquele casamento não era sobre amor. Era um plano de fuga. Levei a pasta até meu carro na garagem, precisando de privacidade para processar o que estava lendo. As luzes do teto piscavam como se também estivessem chocadas. Os documentos mostravam um cenário feio. Franklin e Delilah Whitmore administravam há anos um esquema Ponzi. Recolhiam dinheiro de investidores para empreendimentos imobiliários que ou não existiam ou estavam absurdamente superfaturados. Os primeiros investidores eram pagos com o dinheiro dos investidores posteriores, o golpe clássico. Mas a casa de cartas finalmente estava desmoronando. Investidores faziam perguntas. Auditores rondavam. Investigadores federais abriram um processo. Os Whitmore precisavam de uma estratégia de saída e rápido. Entra meu irmão Garret. Eu podia ver a lógica deles, torta como era. Encontrar uma família que parecesse ter dinheiro. Casar-se nela. Usar a conexão para reforçar sua reputação em ruínas ou, no mínimo, ter um lugar para se esconder quando tudo desmoronasse. Provavelmente planejavam esgotar qualquer patrimônio que minha família tivesse antes de desaparecer e começar o golpe em outro lugar. O que eles não perceberam era que minha família não tinha nada. A casa estava hipotecada. O salário de Garret era mediano. O único dinheiro entrando na casa dos Barnes vinha de mim e eu poderia interromper isso com uma única ligação. Os Whitmore estavam prestes a descobrir que haviam escolhido a família errada. E quando descobrissem, abandonariam Garret mais rápido que um navio afundando, deixando meu irmão com o coração partido e meus pais humilhados. Parte de mim queria deixar acontecer. Deixar todos eles sofrerem as consequências de suas escolhas. Minha mãe, que deu-me herança sem pensar 2 vezes. Meu irmão, que nunca se posicionou por mim. Que sentissem o que é ser descartado, ignorado, deixado de lado. Mas eu não podia fazer isso. Por mais que me tivessem machucado, ainda eram minha família.
Garrett ainda era o garoto que me ensinou a andar de bicicleta, mesmo que tenha esquecido disso em algum ponto do caminho. Minha mãe ainda era a mulher que ficou acordada a noite toda quando eu tive catapora, mesmo que depois tenha decidido que eu não valia a pena lembrar. Família é complicada. Você pode amar alguém e estar furiosa com essa pessoa ao mesmo tempo. Você pode querer protegê-la, mesmo quando ela não merece. Então, tomei uma decisão. Eu iria expor os Whitmore. Eu iria salvar minha família de um desastre que eles nem imaginavam que estava por vir e faria isso do meu jeito. Liguei primeiro para minha advogada. Rebecca Thornton atendeu na segunda chamada, mesmo sendo 20 horas, e é por isso que eu pagava o que pagava ela. Resumi a situação e perguntei com que rapidez ela poderia verificar as informações da pasta. Ela disse que teria confirmação dentro de 1 hora. Em seguida, liguei para Naomi Delaney, uma contadora forense com quem trabalhei em uma aquisição complicada há 2 anos. Naomi era uma especialista em registros financeiros, do tipo que olha uma planilha e te diz até o que alguém tomou no café da manhã. Enviei fotos dos documentos principais e pedi que investigasse mais a fundo. Se você está gostando da história até aqui, tire só um segundo para deixar um like e comentar. Isso realmente ajuda a continuar criando essas histórias, e eu agradeço de coração a cada um de vocês. Naomi me ligou de volta em 40 minutos. A voz dela estava tensa, empolgada, como alguém que descobriu algo grande. Disse que eu estava certa, eles estavam administrando um esquema Ponzi, clássico. Mas aqui está a parte interessante. Ela disse que pesquisou o sobrenome Whitmore em outros estados e encontrou algo no Arizona de 3 anos atrás. Mesmo padrão, mesmo esquema, nomes diferentes. Ela disse que o verdadeiro nome da noiva não era Sloan. Perguntou se eu estava pronta para ouvir. Eu disse que sim. Naomi me contou que o verdadeiro nome da noiva era Sandra Williams. Que os pais dela nem eram os verdadeiros pais. Eram parceiros em um golpe de longa data, e vinham fazendo isso por pelo menos 1 década. Diferentes identidades, diferentes alvos, mesmo jogo. Sentei no carro, a pasta no colo, e comecei a rir. Não consegui evitar. Aqueles pessoas tinham mais identidades do que uma atriz de Hollywood tem ex-maridos. Sandra, Sloan, provavelmente planejando ser Stephanie no ano que vem. Meu celular vibrou com uma mensagem de Garrett. Olhei por um longo momento antes de abrir. Ele queria saber se podíamos conversar. Disse que algo sobre Sloan não parecia certo. Olhei para o relógio, 5 minutos para as 21 horas. Quando Franklin Whitmore estava programado para fazer o grande brinde de boas-vindas à família. Tarde demais, irmão. Deveria ter confiado naquele pressentimento 1 hora atrás. Deveria ter confiado em mim anos atrás. Mas antes tarde do que nunca. Pelo menos ele começava a ver através da máscara. Saí do carro e caminhei de volta para o hotel. O ar da noite do Arizona estava quente. E em algum lugar lá dentro, uma golpista de vestido branco estava prestes a ter a pior noite da vida dela. Hora de arruinar um noivado. Voltei para o Monarch Hotel com uma energia totalmente diferente da que eu tinha ao sair. Antes, eu era a irmã invisível, a caipira que todos olhavam de cima para baixo. Agora eu era uma mulher com um plano. Wesley me encontrou perto da entrada de serviço. A expressão dele era uma mistura de preocupação e curiosidade. Disse que vinha observando os Whitmore a noite inteira e que algo definitivamente estava errado com eles. Mencionou que Franklin tinha feito 4 ligações na última hora, cada uma deixando-o mais agitado que a anterior. Disse a Wesley que precisava que o sistema de áudio e vídeo estivesse pronto. Que durante o brinde de Franklin, às 21 horas, iríamos dar aos convidados uma apresentação que jamais esqueceriam. Wesley nem piscou. Perguntou que tipo de apresentação era. Entreguei a ele um pendrive. Estavam nele cópias digitalizadas dos documentos mais comprometedores da pasta, além de tudo que Naomi havia me enviado, registros judiciais do Arizona, demonstrações financeiras mostrando a fraude, fotos de Sloan de 3 anos atrás com seu verdadeiro nome, Sandra Williams, e um rastro de mentiras que se estendia por 1 década. Disse a ele que quando Franklin começasse o brinde, eu queria que tudo aparecesse nas telas. Cada documento, cada foto, cada evidência. Wesley pegou o pendrive com um leve sorriso.
Disse que sempre soube que trabalhar para mim seria interessante, mas aquilo era algo totalmente diferente. Então desapareceu em direção à sala de controle. Meu celular vibrou. Rebecca, minha advogada, confirmando tudo que Naomi havia encontrado. Os Whitmore estavam de fato sob investigação federal. Mais importante, ela havia ligado para a investigadora principal, uma mulher chamada agente Carla Reeves, que vinha tentando localizar os Whitmore há meses. Eles continuavam se movendo, mudando de nomes, sempre um passo à frente até hoje. Rebecca disse que a agente Reeves já estava a caminho com a equipe. Estariam do lado de fora do hotel às 21h15, prontos para agir assim que as evidências fossem expostas. Tudo estava se encaixando. A armadilha estava montada. Agora só precisava esperar. Encontrei um lugar no fundo do salão onde podia ver tudo sem ser notada. Sloan circulava novamente pelo salão, aquele sorriso falso colado no rosto como se fosse pintura. Garrett estava ao lado dela, desempenhando o papel do noivo perfeito, completamente alheio ao fato de que todo o seu futuro estava prestes a desmoronar. Minha mãe estava perto da frente, conversando com Delilah Whitmore como se fossem amigas de longa data. Duas mulheres que não tinham nada em comum além da habilidade de me fazer sentir inútil. Em breve, uma delas perceberia que tinha sido enganada. A outra perceberia que havia afastado a filha errada. Olhei para o relógio. 20h52, meu celular vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Garrett. Ele perguntava onde eu estava e disse que realmente precisava conversar. Comentou que algo nos Whitmore o incomodava, a forma como Franklin desaparecia constantemente, a maneira como Sloan desviava todas as perguntas sobre seu passado. Disse que talvez estivesse sendo paranoico. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria responder para dizer que ele deveria confiar nos instintos, avisar sobre o que estava por vir. Mas o que isso resolveria? Ele teve 34 anos para confiar em mim, me incluir, me tratar como família. Ele escolheu não fazer isso. Além disso, se eu avisasse agora, ele poderia avisar Sloan, e eu não podia correr esse risco. Digitei uma resposta simples. Disse que conversaríamos depois do brinde e que ele apenas esperasse. 20h56, Franklin Whitmore ajustava a gravata perto do pequeno palco onde o DJ estava instalado. Parecia confiante novamente, a máscara de vendedor firmemente no lugar. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Pensei no que Sloan havia me dito mais cedo, que eu era peso morto, que ninguém sentiria minha falta, que eu deveria simplesmente ficar longe. O engraçado sobre pessoas que subestimam você é que elas nunca veem você chegando. Estão tão ocupadas olhando para baixo que perdem o momento em que você se ergue. 20h59, Franklin subiu ao palco e pegou o microfone. O DJ baixou a música. Os convidados se viraram para encará-lo, taças de champanhe nas mãos, prontos para brindar o casal feliz. Troquei um olhar com Wesley do outro lado do salão. Ele me deu um aceno quase imperceptível. As telas atrás do palco acenderam-se, mostrando atualmente um slideshow de fotos de Garrett e Sloan. Casal feliz em um restaurante. Casal feliz na praia. Casal feliz vivendo sua mentira feliz. Não por muito mais tempo. Franklin pigarreou e começou a falar. Boa noite a todos, disse. Obrigado por estarem aqui para celebrar esta linda união. Ele contou que, quando sua filha trouxe Garrett para casa pela primeira vez, soube imediatamente que aquele jovem era especial. Quase ri. Sua filha. A filha que não era sua filha. A filha cujo verdadeiro nome ele provavelmente tinha que se lembrar toda manhã. Franklin continuou falando sobre família, legado, sobre como os Whitmore estavam orados em se juntar à família Barnes. Falou sobre futuros brilhantes, netos e construir algo duradouro juntos. Cada palavra era mentira, e cada mentira estava prestes a ser exposta. Franklin ergueu a taça. Ao amor, à família, ao para sempre, disse ao casal feliz. Puxei meu celular e enviei a Wesley uma única palavra, agora. As telas piscarem. Por um momento, todos provavelmente acharam que era um problema técnico. As fotos felizes de Garrett e Sloan desapareceram, substituídas por algo completamente diferente, um documento oficial, carimbado com selos do tribunal e terminologia legal. O sorriso de Franklin congelou no rosto.
O documento era uma ação judicial do Arizona, datada de 3 anos atrás, uma investigação de fraude. E lá, listado como pessoa de interesse, estava um nome que ninguém naquela sala tinha ouvido antes: Sandra Williams. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas apertavam os olhos para as telas, tentando entender o que viam. Franklin mexeu desajeitadamente no microfone, seu rosto passando de vermelho para pálido em segundos. Deve haver algum engano, disse, chamando aquilo de erro técnico. Ele se virou para a cabine de AV e gritou para alguém consertar, mas as telas continuavam mudando. Outro documento apareceu. Registros financeiros mostrando o dinheiro de investidores sendo canalizado para empresas de fachada. Em seguida, artigos de jornal sobre um esquema imobiliário em Fênix que custou a dezenas de famílias suas economias de vida. Então fotos, uma Sandra Williams mais jovem, cabelo de outra cor, mesmo os olhos frios, ao lado de Franklin e Delilah em algum evento de caridade, usando nomes completamente diferentes. Sloan ficou congelada no meio da pista de dança, a taça de champanhe tremendo na mão. Pela primeira vez na noite, sua máscara havia caído completamente. Ela parecia aterrorizada. Garrett olhou para as telas, depois para Sloan, depois de volta para as telas. Eu podia ver sua mente trabalhando, as peças se encaixando, a dúvida que sentirá a noite toda fazendo sentido de forma horrível. Franklin tentou passar pelo meio da multidão em direção à saída, mas 2 seguranças da minha equipe bloquearam seu caminho. Delilah agarrou seu braço, sussurrando freneticamente, mas não havia para onde ir. Foi então que eu avancei. Caminhei pela multidão se abrindo em direção ao palco, minhas botas clicando no mármore. Cada olhar na sala se voltou para mim. A caipira, a ninguém, o peso morto. A voz de Wesley soou pelos alto-falantes, calma e profissional. Senhoras e senhores, ele gostaria de apresentar a dona do Monarch Hotel e CEO da Beer Hospitality. Por favor, recebam a senhorita Bethan Barnes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto da minha mãe ficou branco. A mandíbula de Garrett literalmente caiu. Até Sloan, no meio do pânico, parecia genuinamente chocada. Peguei o microfone da mão mole de Franklin. Boa noite a todos, disse. Peço desculpas pela interrupção, mas pensei que vocês poderiam querer saber quem realmente estavam celebrando hoje à noite. Apontei para as telas atrás de mim. Franklin e Delilah Whitmore não são quem dizem ser. O império imobiliário deles era uma fraude. A riqueza deles foi roubada de investidores inocentes. E a filha deles, Sloan, na verdade se chama Sandra Williams, uma golpista que vem aplicando o mesmo esquema há mais de uma década. Finalmente, Sloan encontrou sua voz. Ela gritou que eu estava mentindo e me chamou de invejosa, patética e ninguém. Disse que eu estava inventando tudo porque não podia ver Garrett feliz. Sorri para ela. Interessante, disse. E você acha que também inventei a investigação federal que os acompanha há 2 anos? Os mandados de prisão emitidos no mês passado no Arizona? E fiquei curiosa sobre como teria falsificado o fato de que a agente Carla Reeves e sua equipe estavam, neste exato momento, esperando do lado de fora deste hotel. Como se por magia, as portas do salão se abriram. 4 pessoas de terno entraram, crachás visíveis, expressões totalmente profissionais. O rosto de Sloan desmoronou. Franklin tentou fugir. Conseguiu andar os 3 metros antes que a agente Reeves o interceptasse com uma mão firme, porém calma, no ombro dele. Ela disse que Franklin Whitmore, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, estava preso por fraude eletrônica, fraude de investimentos e conspiração. Delilah começou a chorar, a máscara escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Ela repetia sem parar que havia um engano, que podiam explicar tudo, que não era o que parecia. Sloan Sandra, seja lá qual fosse seu nome, se virou para Garrett uma última vez. A voz dela estava desesperada, implorando. Perguntou se ele realmente permitiria que a irmã dele fizesse aquilo com eles. Disse que se amavam e que ele precisava acreditar nela. Garrett olhou para ela por um longo momento. Eu podia ver a guerra acontecendo por trás dos olhos dele, a mulher que ele pensava amar versus as evidências que não podia negar. Então ele fez algo que nunca esperei. Afastou-se dela. Eu nem sei quem você é, disse. A voz dele estava baixa, quebrada, mas firme. Não sei quem nenhum de vocês é.
A expressão de Sloan mudou da desespero para a raiva em um instante. Ela avançou em minha direção, gritando que eu havia destruído tudo, que eu era supostamente ninguém, apenas a caipira fedida. A segurança a interceptou antes que ela chegasse até mim. Inclinei-me o suficiente para que só ela ouvisse. Esta caipira fedida é dona do salão em que você está, paga o salário de todos que estão prestes a te escoltar para fora e vai dormir muito bem esta noite sabendo exatamente quem você é. Eles a levaram ainda gritando, o vestido de grife amassado, o cabelo perfeito destruído, toda a vida cuidadosamente construída desmoronando a cada passo. Virei-me para a multidão atônita, a maioria ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Bem, o serviço de buffet já estava pago, e seria uma pena desperdiçar comida boa, disse. O bar ficará aberto para quem quiser ficar. Risos nervosos se espalharam pelo salão. O DJ, abençoado seja, começou a tocar algo animado. A festa de noivado havia acabado, mas a noite estava apenas começando. A hora seguinte parecia a saída de um sonho febril. Os Whitmore, os três, foram escoltados para fora algemados enquanto os convidados restantes observavam em silêncio atônito. Sloan, Sandra ou seja lá qual seria seu próximo nome, ainda gritava ameaças enquanto a colocavam na parte de trás de um carro descaracterizado. Algo sobre advogados, processos, vingança, palavras vazias de uma pessoa vazia. Ela passou de futura senhora Barnes para futura detenta em menos de 15 minutos. Isso tinha que ser algum tipo de recorde, até mesmo para uma golpista profissional. Dentro do salão, o clima havia mudado do choque para outra coisa, curiosidade, talvez fascínio. Alguns convidados já estavam nos celulares, provavelmente compartilhando com todos que conheciam o que acabará de acontecer. Pela manhã, essa história já estaria por toda a cidade. Garré me encontrou perto do bar. Parecia um homem que acabará de acordar de um pesadelo, só para perceber que ainda estava sonhando. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos trêmulas, toda a sua visão de mundo claramente despedaçada. Ele perguntou como eu sabia. A voz dele falhou nas palavras. Perguntou como eu descobri. Eu disse que escutei. Que observei. Que prestei atenção. Todas as coisas que eu vinha fazendo a vida inteira enquanto todos os outros me ignoravam. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse que sentia muito. Que sabia que isso não cobria nada. Que não compensava anos de me tratar como um detalhe. Mas que ele sentia muito. Estudei o rosto do meu irmão, procurando uma armadilha, algum motivo escondido, mas tudo o que vi foi arrependimento genuíno. Talvez pela primeira vez na vida, eu disse que a desculpa era um começo. Ficamos ali em silêncio. Dois irmãos que passaram décadas como estranhos, finalmente se vendo com clareza. Então minha mãe apareceu. Patrícia Barnes parecia menor de alguma forma, como se os eventos da noite a tivessem fisicamente diminuído. Aproximou-se lentamente, incerta, sem nenhuma de sua usual confiança à mostra. Começou a dizer que não sabia, mas eu a interrompi. Peguei meu celular e mostrei a tela para ela. Registros bancários, comprovantes de transferência, 4 anos de pagamentos à empresa da hipoteca dela, as contas de serviços públicos, as despesas médicas, tudo da Beer Hospitality, tudo feito por mim. Disse a ela que ela pensava que Garré os estava sustentando. Disse que ela se gabava para todos sobre o filho generoso e bem-sucedido. Deixei isso no ar por um momento antes de dizer, era eu. Sempre foi eu. Minha mãe olhou para o celular, depois para mim, e novamente para o celular. A boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Eu disse que não fiz por reconhecimento. Disse que fiz porque eles eram minha família, mesmo quando me faziam sentir que não era deles, mas que achei que ela precisava saber a verdade sobre quem realmente estava ali por ela. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Não aquelas lágrimas dramáticas e performáticas que eu tinha visto ela usar em eventos familiares, mas lágrimas de verdade, do tipo que vem de algum lugar profundo. Ela sussurrou meu nome, Beta, como se estivesse dizendo pela primeira vez. Antes que eu pudesse responder, houve uma comoção perto da pista de dança. Virei-me e vi o colar da avó de Sloan, meu colar de avó, caído no chão, onde Sloan o havia jogado durante seu surto. Garré caminhou até ele e pegou cuidadosamente, como se pudesse quebrar. Olhou para ele por um longo momento e depois voltou para mim.
Isso sempre deveria ter sido meu, disse, a voz carregada de emoção. Eu não sabia que a mamãe o deu embora, e me desculpo. Ele colocou o colar em minha mão. O peso dele parecia certo, como algo que estava faltando há anos finalmente de volta ao lugar a que pertencia. Minha mãe observava a troca com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que havia estado tão errada sobre tudo. Não discordei dela, mas também não acrescentei nada. Haveria tempo para conversas difíceis mais tarde. Agora, eu estava apenas cansada. Um convidado se aproximou e perguntou se a festa ainda estava acontecendo, confuso, mas esperançoso. Olhei ao redor da sala. As esculturas de gelo estavam derretendo. A fonte de champanhe ainda jorrava. Metade dos convidados havia ido embora, mas a outra metade parecia determinada a aproveitar o bar aberto. Encolhi os ombros e sinalizei para o DJ continuar tocando. Que seja. A noite já tinha sido estranha o suficiente. Um pouco de dança não faria mal. 3 semanas depois, eu estava no meu escritório no Monarch Hotel, olhando a linha do horizonte da cidade. O sol da manhã entrava pelas janelas, e pela primeira vez em anos, senti paz. Os Whitmore estavam acabados. Os promotores federais tinham provas suficientes para acusá-los de múltiplos crimes de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Sandra Williams, a mulher que me chamou de caipira fedida, estava sob custódia, aguardando julgamento. Sua fiança foi estipulada tão alta que nem seus pais falsamente ricos poderiam pagá-la. Acontece que, quando você passa décadas roubando das pessoas, não se tem muitos amigos dispostos a ajudar quando as coisas dão errado. A história apareceu nas notícias locais por cerca de uma semana. Magnata de hotel expõe golpistas em festa de noivado familiar. Uma manchete até me chamou de a caipira fedida que dominava o salão. Guardei essa manchete emoldurada. Hoje ela fica no meu escritório, bem onde posso vê-la todas as manhãs. Garret me visitou no hotel ontem. Foi a primeira vez que ele viu meu escritório, minha equipe, a vida que construí sem a ajuda de ninguém. Ele caminhava tocando as coisas como se não pudesse acreditar que eram reais. Disse que passou anos achando que me conhecia. Que estava errado sobre tudo. Eu disse que tínhamos muitos anos para compensar. E sugeri: talvez devêssemos começar agora. Fomos almoçar, um almoço de verdade, não uma obrigação familiar com conversas superficiais. Conversamos de verdade sobre nossa infância, sobre nossos pais, sobre todas as coisas que nunca dissemos um ao outro. Não foi perfeito, e não foi fácil, mas foi honesto. Isso já era mais do que tivemos antes. Minha mãe começou terapia na semana passada. Ela me ligou, a voz baixa e incerta, tão diferente da mulher que costumava me fazer sentir como uma decepção constante. Disse que queria entender por que me tratou daquele jeito. Que queria ser melhor. Eu disse que apreciava isso. Que poderíamos ir devagar, e iríamos. Reconstruir confiança leva tempo. Mas, pelo menos, finalmente estávamos construindo algo, em vez de apenas assistir ao colapso. Naquela manhã, eu estava recebendo um café da manhã de negócios no restaurante do hotel. Investidores, parceiros, pessoas interessadas em oportunidades de expansão. Coisas normais para um dia normal. Uma jovem entrou, visivelmente nervosa. Vestia roupas simples, cabelo preso em um rabo de cavalo prático, olhos arregalados diante do ambiente elegante, claramente fora do seu elemento. Um dos meus investidores, um homem chamado Gerald, que tinha dinheiro demais e educação de menos, fez um comentário alto o suficiente para todos ouvirem. Perguntou quem a deixou entrar e disse que aquele era um evento privado. Levantei-me da mesa. Caminhei até a jovem e estendi a mão. Chamei-a pelo nome, Nicole, calorosamente, e disse que estava muito feliz que ela tivesse vindo. Todos, quero que conheçam Nicole Patterson, a vencedora da Bolsa Beer Hospitality deste ano. Contei que ela cresceu em uma pequena cidade de Ohio, trabalhou em 2 empregos para se manter na faculdade comunitária e estava prestes a começar o programa de gestão hoteleira de Cornell no outono. O salão ficou em silêncio. Gerald, de repente, achou seu café muito interessante. Levei Nicole a um assento na minha mesa, a mesma mesa dos investidores, a mesma mesa das pessoas que achavam que eram melhores do que ela por causa do dinheiro e das conexões. Ela sussurrou um obrigada, visivelmente emocionada.
Eu disse para não me agradecer ainda. O trabalho de verdade estava apenas começando. Mas acrescentei: se algum dia você sentir que não pertence a algum lugar, lembre-se, as pessoas que constroem as coisas mais bonitas geralmente começam com nada além de teimosia e sonhos. Ela sorriu. Depois do café da manhã, fiquei no saguão do hotel, observando os hóspedes entrarem e saírem. Empresários, turistas, famílias, todos andando por pisos que eu possuía, dormindo em camas que eu pagava, completamente alheios à mulher que tornou tudo aquilo possível. E tudo bem. Não precisava que eles soubessem. Pessoas sempre vão tentar te fazer sentir pequena pelo lugar de onde você veio. Deixe que tentem. Enquanto estiverem ocupadas olhando para baixo, não verão você se erguer. Aprendi essa lição há muito tempo, numa pequena cidade onde nunca fui boa o suficiente, nunca bonita o suficiente, nunca suficiente em nada. Carreguei isso por anos de luta, dúvidas e pessoas dizendo que eu nunca iria chegar a lugar nenhum. E agora, aqui estava eu, no meu hotel, cercada por tudo que construí. A caipira fedida. Ela sentia o cheiro do sucesso a quilômetros de distância.